Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Adriana, aqui do CAP de São Carlos, espero que você... Eu tô meio descabelada. Espero que vocês estejam bem aí, né? Como nós combinamos hoje de conversar sobre a alfabetização. Vocês, na semana toda, vieram me deixando várias mensagens aí, perguntando, né, o que vocês queriam saber sobre a alfabetização, algumas dúvidas, né? Ainda mais essa questão remota, esse trabalho remoto. Então, vou aguardar um pouquinho o pessoal entrando, encontrar a live aí. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Faz tempo que eu não faço uma live, hein? A gente tem um programa de sábado, né, às 4 da tarde, em que a gente conversa sobre vários assuntos no outro canal, que chama Unidos da Educação, né? A gente conversa aí sobre vários assuntos. Oi, Gi! E aí, todo sábado, às 4 da tarde, a gente tem esse programa, né? Que a gente faz, eu e a Vivian, saudades também, sobre vários assuntos da educação. Então, já vou aproveitar para divulgar que hoje o nosso programa será sobre o trabalho pedagógico no contexto de pandemia, né? Vem um professor para conversar com a gente, né? Então, vem o professor Viama, né, de Jesus, ele vem conversar com a gente sobre a organização do trabalho pedagógico, né, em contexto de pandemia, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar 4 horas sobre esse assunto. Deixa eu colocar ela, que ela tá chegando aqui. Deixa ela se arrumar. Né? 4 horas tem outra live, então, hein? Participem aí, que nós vamos conversar sobre esse trabalho pedagógico. Agora, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos conversar sobre a alfabetização. Por quê? Como vocês sabem, todo mundo me pede, já faz anos e anos e anos, um curso sobre a alfabetização, né? E aí, até que enfim, vai, Lucas, vai. O Lucas, né, que tá aí, é um dos que me pede muito, 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 né? Sobre a questão da alfabetização. E aí, nós vamos fazer o curso, tá? Eu vou depois postar a propaganda aí para vocês. Nós vamos começar esse curso sim, ele já está bem, né, determinado. E nós vamos levar em consideração essa alfabetização em tempo remoto. Deixa eu colocar ela aqui. Pode tomar. De professor, ó. De professor. Boa tarde, Su. Estou contando para o pessoal que já está aqui, né, sobre a nossa live hoje às 4 da tarde, né, com o professor Viama, se eu falei o nome dele certo. É Viama. Viama, então não falei certo. Viama. O professor Viama, ele vai falar sobre o trabalho pedagógico no contexto da pandemia, às 4 da tarde. Eu vou postar o link depois para vocês aqui no Face do CAP, tá bom? Agora, eu convidei a Vivian, né, que é professora de português. Estou falando que nós somos lindas. Como professora de português, porque ela vem comigo nesse curso que nós vamos fazer, vai começar, tá? Depois eu vou postar a propaganda dele, calma. Primeiro vamos conversar da alfabetização. Né? Então, aí a gente vai conversar primeiro sobre essas dúvidas que vocês foram postando, e aí depois nós vamos explicar o curso. O curso finalmente vai sair, depois sei lá de quantos 1000 anos que o pessoal pede, né? Acho que desde 2014, verdade, quando eu comecei com o CAP, né? Então, vai sair, ele terá certificado, tá? Tudo certinho, nosso certificado, ele é válido, ele é cursos livres. Então, ele vale tanto para você do ACC, que precisa de uma atividade complementar, curricular, de uma faculdade, alguma coisa, ou mesmo para você que já está no professor, tudo, e precisa contar ponto para aqueles cursinhos, né, de 30 horas. E o nosso vai ser bem legal, porque a gente vai trazer... eu vou falar depois, tá? Vamos falar sobre a alfabetização. Então, o pessoal já está chegando. Boa tarde, Joedna, está sempre aqui, o Lucas, a Su, né, meu pessoal aí de Baté, de Jundiaí, de Carapicuíba, de Mogi, de Araçaiguama, pessoal de Votorantim, né, Sorocaba. Nós vamos também fazer o curso para o concurso de Votorantim, que está para sair, Porto Feliz,
e Mauá também, tá? Então, essas são as nossas novidades aí para esse mês de abril. A gente fica mais ou menos uns 2 meses acertando a vida, né? Depois que a gente acertou a vida, a gente começa de novo, né? E aí, agora, então, a partir de abril, vem todos os cursos. Então, como eu disse para vocês lá na propaganda, Coelhinho da Páscoa passou aqui e vai deixar 2 aulas, né? Essa é a primeira, depois vai ter uma segunda, e aí depois é o curso mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Quer falar alguma coisa, Vi? Você está com uma sala de alfabetização também, né? Uma continuidade. Exatamente. A gente trabalhou junto, eu e a Adriana, lá em 2012. Era com quinto ano, né? Mas a Adriana era coordenadora, então a gente trabalhava e estudava bastante alfabetização e tudo mais. Então é importante até para quem vai fazer concurso, né, Dri? Porque o curso vai trazer metodologias, autores e tudo mais que caem em concurso também. Que nem os níveis de hipótese de escrita e tudo mais. Então é interessante, né? Além de você ter um certificado que vai poder usar para o seu funcional, né? Para o seu histórico funcional, você vai também estudar para concurso junto, né? Junto, mas é isso. Boa tarde. Eu tô com a sala de alfabetização esse ano, depois de muito tempo. Ano passado eu também estive, mas eu e a Adriana, a gente vai conversando sobre que metodologias a gente pode usar nesse contexto de pandemia, né? Que dá pra gente buscar uma alfabetização, sim. Que tem estratégias pra gente aplicar, sim. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso. Então, primeira coisa aí, né? Boa tarde, meninas todas que estão aqui, né? Primeira questão que nós temos que levar em conta quando a gente vai falar em alfabetização. Primeira coisa. O problema não é um método, tá? Então, como eu coloquei, você pode usar o método fônico, sintético, analítico, global, qualquer método que você quiser. O que é que você tem que ter na sua mente? Como a criança aprende, né? Então, essa é a pergunta fundamental. Como a criança aprende? Nessa questão de como a criança aprende, o que é que vocês têm que saber, né? O que vocês têm que levar em conta? Essa aprendizagem. Primeiro, a criança, como a gente está cansado de saber, a criança não é uma tábula rasa. Então, quando ela entra para a escola, ou lá na pré-escola, ou num primeiro ano, ela já traz com ela muitos conhecimentos. E lembrando que a gente vive numa cultura letrada, tá? Se a gente for pensar no contexto de pandemia, nós estamos mais ainda dentro dessa cultura letrada. Porque eu falo as telas aqui, né? Nós temos as telas, né? Então, se você for pensar num celular, num computador, alguma coisa nesse sentido, em que a criança, para ela assistir um vídeo no YouTube, ela não precisa escrever. Basta ela usar o áudio lá, né? E falar, quero assistir, sei lá, Galinha Pintadinha ou Baby Shark. E isso já vai aparecer lá para ela. Ou seja, ela já é uma usuária da língua, né? Então, o que nós temos que ter em mente antes de tudo? Primeiramente, saber o que a criança já sabe. Porque senão, o que eu vou fazer com a minha cabeça de adulto? Eu vou ter uma visão adultocêntrica do processo. E se eu tiver essa visão adultocêntrica do processo, eu vou acreditar que eu preciso primeiro apresentar as letras, depois apresentar as letras, depois, ou antes ainda, né? Apresenta o traçado das letras, aí faz aqueles exercícios de preenche 10 vezes a letra A, 10 vezes a letra B, como se aquilo fosse entrar, eu sempre brinco, né? Fosse entrar por osmose, né, Vivi? Preenche um monte de vezes, né? A criança tá fazendo o quê? Aquilo é só treino, né? Não tá entrando na cabecinha. Então, eu tenho que levar em conta o que ela sabe. Isso é importantíssimo falar, tá? E aí... Oi. Para complementar aí o que você está falando, né? É tudo aquilo que produz sentido. É o que o Chinili fala,
né? Produção de sentido, que vai entrar depois na sequência didática. Mas a gente precisa apresentar para a criança um universo que produz sentido para ela. Até vou lembrar aqui, tem um livro da Ruth Rocha que se chama O Menino que Aprendeu a Ver. E ele problematiza exatamente essa questão da produção de sentido. Porque é igual para adulto. Nós, adultos, nós conseguimos fazer alguma coisa que não produza sentido? Se nós conseguimos, a gente até faz, mas bem mal feito, porque a gente não está entendendo por que fazer aquilo. Nós, professores, quando vem uma ordem da direção, da gestão da escola, ou da gestão maior ali de uma secretaria de educação... Eu ia te colocar. De uma secretaria de educação, se a gente não entende, enquanto professor, formador, como que nós vamos aplicar aquilo na realidade do aluno? Então, fazendo essa analogia, é importante a gente entender isso, que aquilo que produz sentido tem que ser apresentado para a criança. Isso. Na verdade, eu acho que a palavra nem é apresentar. Porque quando a gente apresenta, dá a ideia de ensinar, né? E a gente sabe que as crianças, né? Elas são potentes, elas sabem muito desde pequena. Então, é a gente acreditar nesse potencial delas e não reduzir esse aprendizado na minha cabeça de adulto. Eu sempre que eu dou aula da Emília Ferreira, da Teberoski, da Délia Lehner, eu sempre lembro que nós temos que sair dessa visão adultocêntrica. A Thelma Weiss fala isso maravilhosamente no livro, lá no Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem. Por quê? Porque senão nós vamos acreditar ainda que aquela criança que chega na escola, ela não sabe nada. E aí sou eu que vou ensinar tudo para ela. E essa criança, ela já sabe muito. E aí a Emília, estou íntima já das autoras, a Emília, a Teberoski, todas elas vieram com essa ideia de que a criança já sabe muita coisa. Tá? Na escrita e na leitura. E aí, como elas já têm algum conhecimento, elas levantaram que a criança traz, então, 3 hipóteses. São 3 hipóteses, e essas hipóteses, elas se diluem nos níveis de escrita, tá? Esses níveis, que eu vou falar também, todo mundo conhece, esses níveis não são fixos. Tá? Então, não é uma coisa que sai do pré-silábico, vai para o silábico, não. Ela pode sair de um pré-silábico dependendo da intervenção pedagógica, que é aquela que produz a zona de desenvolvimento proximal. A criança sai de um pré-silábico para o silábico alfabético ou para o alfabético, né? Tanto que o processo de alfabetização, teóricas e tudo mais, é um processo rápido, porque a hora que ela entendeu como funciona esse sistema de escrita, ela se alfabetiza. Então, isso que tem que ter na cabeça. E aí, o que nós vamos falar? As 3 hipóteses, então, que a criança apresenta, tá? Primeira hipótese, logo muito pequena, ela já diferencia o que é icônico do não icônico. Ou seja, o que é figura e o que é letra. Se você apresentar um cartaz para ela, aí, por exemplo, tô com a Magda Soares aqui. Se você apresentar isso aqui para ela e perguntar para ela assim, onde dá para ler? Se você fizer essa pergunta, onde dá para ler? Ela vai te apontar isso aqui, ó. Ela não vai te apontar aqui. Aqui tem a letra A, mas ela não vai te apontar. Por quê? Porque como ela vive no mundo letrado, então ela vai te apontar aqui, ó. Isso aqui dá para ler. Aqui não. Aqui é uma figura, né? Ou mil outras coisas. Vou pegar lá mais livros. Então, essa é uma primeira hipótese. Se você não sabe disso, né? O que acontece? Né? Quais são as atividades, criatura, que você vai fazer, né? Aí você vai, né, dar aquele... Separe as figuras das letras, né? Mas se você pegar a criatura só uma coisa e falar para ela, filho, onde dá para ler aqui? Você sabe? Ó, onde... E ela te apontar, acabou. Você não precisa fazer essa atividade de separar. A gente vê nos livros didáticos, nas apostilas de alfabetização,
né? Aquele monte de atividade que a criança põe letra de um lado e desenho do outro. Gente, isso daí é desnecessário. Por quê? Porque se você apontar um cartaz, você pode trabalhar os gêneros. Aponte um cartaz num teatro, por exemplo, Os Três Porquinhos, que está escrito lá, Os Três Porquinhos. Aí tem os três porquinhos. Pergunta para ela onde dá para ler. Ela vai te responder ali, na lata. Você não precisa fazer 32 atividades para ela separar letra de desenho, né? Icônico de não icônico. A Aninha, beijo, Aninha. Aninha, professora, agora diretora, mestrada em alfabetização, também sabe muito, anos e anos trabalhando também com alfabetização. Ela escreveu aqui, ó, a intervenção é fundamental para a evolução da escrita. Esta pode ser do docente, da docente, dos colegas e do ambiente. É aí que cria a zona de desenvolvimento proximal, né, Aninha? Que basta alguém mais experiente, né? Odri, eu acho que você está falando aí, eu acho que cabe ressaltar o seguinte, por isso a gente precisa saber o que a criança sabe. Porque a gente começar do eu acho, né, e dar atividade para a criança mostrar lá, ó, o que é letra, separa o que é letra do que é número e tudo mais, a gente precisa fazer uma atividade simples, como essa que você está falando, porque esse tipo de atividade te economiza tempo e dá motivação para a criança, né? Porque ela precisa se motivar para isso, né? Para essa aprendizagem. Eu lembro da minha infância, quando o professor dava uma atividade que eu já sabia, e aquilo me cansava, beleza. E isso é com adulto também, né? Então, a gente precisa saber. Por isso a importância da sondagem, que você vai falar depois, mas saber onde a criança está. A gente já sabe que ela vive no mundo letrado, que ela tem os seus pressupostos, né? Então, é saber disso. Isso, então essa é a primeira. A segunda, eu falo a segunda, mas na verdade elas não têm ordem, tá? Mas é só como que tá no livro lá, Reflexões e Alfabetização. A segunda é a quantidade mínima de letras, né? O que tem a quantidade mínima de letras? Por quê? Elas fizeram a pesquisa toda e as crianças vão falar que consegue ler se tiver uma quantidade mínima de letras. E esse mínimo é qual? No mínimo, 3 letras, que são os aspectos interfigurais, né? Então, os interfigurais e os intrafigurais, tá? Então, os aspectos interfigurais são os aspectos... Que aspecto é esse, interfigural? É a quantidade mínima de letras. E aí, professor, você tem que saber o quê, né? Bom, a hora que você faz a sondagem, que daqui a pouco eu vou falar sobre a forma correta de fazer, quando você dita monossílaba, né? A monossílaba que você fala cão, pá, mão, sol, sei lá, dependendo do campo semântico, o que acontece quando eu falo isso? Cão. Quantas vezes eu consigo abrir minha boca? Uma vez? Cão. E aí, nesse aspecto interfigural, que é a quantidade mínima de letras, normalmente eles travam para escrever. E eles sempre colocam letras a mais. Por quê? Porque precisa ter mais que 3 letras, né? Então, essa é uma hipótese. O aspecto interfigural, que é a quantidade mínima de 3 letras. A outra hipótese é o aspecto intrafigural. O que é o aspecto intrafigural? As letras, né? Dentro dessa palavra, elas têm que ser diferentes. Então, isso serve para quê, professor? Isso serve para quando você vai escolher as palavras da sondagem. Porque tem que ser do mesmo campo semântico, depois eu vou explicar lá. Mas, por exemplo, se eu ditar banana, quando eu abro a minha boca, fica banana, né? A gente não vai silabar, mas banana. O que a criança vai ouvir? Parece que é só o som do A. A e A. Banana. Só tem A e A. Isso vai fazer com que ela trave para escrever também. Por quê? Porque A e A, 3 letras iguais, para ela não pode, não está escrito nada. Por quê? Porque tem que ter o aspecto intrafigural,
que é a questão dentro ali da palavra, os caracteres. Mesmo, eu sempre dou esse exemplo, mesmo que ela só conheça o nome dela, por exemplo, ela chama Maria. Ela só conhece essas letras, né? Do nome dela, o M, o A, o I e o R. Só essas 4 letras. Se ela levar em conta, né? Se ela tiver nessa hipótese do aspecto intrafigural, na hora dela escrever, por exemplo, uma camelo, né? Que você está ditando animais, camelo, o que ela vai escrever? Ela pode escrever camelo, ela coloca o A, o I e o R, se ela está para esse lado. Ou você vai escrever dinossauro, ela vai colocar mais letras, mas ela sempre vai trocar a ordem dessas letras, né? E aí, o que vai acontecer? Você, professor, que sabe dessa teoria toda, você vai conseguir analisar a sondagem. E a hora de fazer essa sondagem, o cuidado com a escolha das palavras, tá? Então, tem isso também. Aí, você tá lá analisando a sondagem e viu que ela tá no aspecto intrafigural, né? E aí, o que vai ter que fazer? Vai ter que aumentar o repertório dela de letras, né? Porque ela tá só conhecendo as letras do nome dela. E aí, existem muitas atividades, né? Com a intervenção, com listas, com cruzadinhas, né? Dependendo do nível de escrita, para aumentar esse repertório da criança de letras. Tem uma pessoa que me perguntou, eu apresento todas as letras do alfabeto primeiro e depois começo a juntar? Não, pelo amor de Jesus, tá? De jeito nenhum. Eu começo pelas letras ou começo pelo texto? Você, por favor, começa pelas letras, porque é o alfabetizar letrando, tá? Então, a gente precisa, e isso é uma questão que a Adélia Lenner coloca. A Adélia Lenner coloca aqui, naquele ler e escrever o real possível necessário, né? Ela coloca o quê? Que nós precisamos formar uma comunidade de leitores e uma comunidade de escritores. Se a gente começar pelas letras, eles vão ler de soquinho, né? Então, o B com A, B, o B com E, B, né? Então, olha, né? Pensa, vamos refletir no processo disso, né? Então, eu vou lá na minha cabeça. Eu sei lá, vou escrever bota. Não. Bolo, vai. É péssima, mas tudo bem. Bolo. Então, eu vou ler. Se eu fui alfabetizada assim, né? Alfabetizada, eu tenho que fazer B com O, bó. L com O, ló. E aí, o que está escrito? A gente sempre faz essa pergunta para a criança. E ela olha para sua cara e repete. B com O, bó. L com O, ó. Mas quando ela fica assim, ó. Lo. Só que ela não junta as sílabas. Não junta. E aí, o que vai acontecer? Cadê a produção de sentido? Que ela só está fazendo o quê? Ela só está codificando, é o código. Ela só está codificando, ela não está decodificando, né? Então, Deixa eu dar um exemplo. A alfabetização é codificar e decodificar. Então, ela vai e volta. Se for fazer desse jeito, aí eu sempre brinco, né, gente? Mas isso é uma brincadeira minha, de quantos mil anos que eu dava aula, né? E também participava mais dessa fase aí do fundamental. Agora eu tô em outra vibe. Mas quando eu participava dessa fase, né, do fundamental, do primeiro ano, dei aula muitos anos no primeiro ano, foram 6 anos, né, de primeiro ano, aí alfabetizando as crianças na questão com textos, e eles saíam escrevendo textos e tudo mais, numa rede, né, numa rede do Sistema S, que era o SESI, na verdade. Então, isso a gente aprendia a fazer, né, e aí eu fui fazer um mestrado sobre isso também. Então, pensa, quando eu falo, tira a visão adultocêntrica do processo. Pensa nessa criança. B-O, bo, L-O, lo. O que está escrito? Ela olha para sua cara e não fala. Aí ela faz de novo. Mesmo. Olha, e se eu tivesse já alfabetizado com as palavras, o quanto mais rápido isso ia? E quanto... Fala que eu vou pegar um livro. Eu não sei, eu queria pôr só você. Como que eu ponho só você? Você clica na telinha. Do lado do lado esquerdo, você tem uma coisinha pequenininha embaixo. Do lado esquerdo, meu. Você clica lá, você coloca só eu. Aí.
Mas é o que a Adriana estava falando, é desesperador para um professor. Recentemente eu fiz uma sondagem com os meus alunos e tinha a palavra tucano. A criança sabia, né? Ela leu T-U, tu, K, tu, K, N-O-O. Aí ela falou tu, K, no. Falei para ela assim, muito bem, agora eu quero que você me explique o que você leu. Ela ficou olhando para mim. Olhou, falou, não sei, professora. E aí é um momento que nós, professores, numa situação dessa, a gente começa a ficar desesperado. E agora, o que eu vou fazer? Como fazer a intervenção? E é tudo isso que a Adriana falou. É a produção de sentido, é alfabetizar a partir do texto. Só que nós esbarramos em um outro problema, que nós vamos falar no curso depois, né? Hoje, as sondagens que eu tenho feito com os meus alunos via Google Meet, e é possível fazer essa sondagem, é um pouco mais desgastante, mas é possível. A gente, quando conversa com os pais, eles acham que os filhos não sabem nada. Então, a primeira pergunta que eu faço para o pai, olha, o que você acha que o fulano entende sobre escrita, o que ele conhece sobre leitura e escrita no seu ver, né? Aí ele fala assim, nada, meu filho está péssimo, ele não conhece nada. Aí eu vou e faço a sondagem. Você reconhece que ele está silábico, né? E ele reconhece o sistema pelas sílabas, ele vai marcar ali ou com consoante ou com vogal. E aí você precisa explicar para o pai que aquilo que ele escreveu faz um sentido absurdo. Agora, como você explicar para o pai o que é que você está fazendo? Que é uma sondagem que parece para o pai, para a mãe, para o responsável, que aquilo ali é só um monte de letras sem sentido. É um outro desafio hoje no tempo de pandemia. É você se deparar com a criança silabando e não entendendo o que ela escreveu, e o pai acha que ela está lendo. E o pai pergunta para você assim, mas ela leu, professora? Falei, então por que ela não sabe que está escrito tucano? E aí o pai fala assim para mim, então, professora, eu estou ensinando o meu filho como eu aprendi. E é ensinando exatamente o que a Adriana falou. É ensinar as letra a letra, e a criança não entende o processo. Ela lê, sim, a sílaba, mas na hora de fazer sentido com todas as sílabas juntas, ela não entende. Então, um desafio grande para nós, e que nós vamos discutir aí no curso, né, Dri? É como fazer isso se os pais não sabem fazer intervenção, e se eles fazem intervenção no método silábico que ele aprendeu lá atrás. E também eles não são pedagogos para saber, né? Exatamente. Então, como é que a gente, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de ensino remoto, consegue, né, fazer com que esses pais, pelo menos, compreendam, nem que for um mínimo, né, para conseguir intervir, né? Então, como é que a gente faz? Então, o que nós vamos ter que nos despir, né? Nós vamos ter que tirar isso da cabeça. Primeiro, os pais não são pedagogos, né? Não são professores. Se eu mandar esse livro didático, ou mando, sei lá, uma folhinha e tudo mais, pode ter certeza que estão só preenchendo tarefas. E aquilo não está sendo efetivo. Nós não... A Adriana colocou, complicado exigir dos pais. Nós não podemos exigir dos pais. O que nós podemos fazer? Né? Como dá um pouco de trabalho, na verdade, o tempo de pandemia dá muito trabalho. Porque 5 horas dentro de uma sala de aula, você consegue fazer e acontecer com seus alunos lá dentro. Agora, como é que você vai fazer com essa questão? Né? Então, a sondagem. Vamos começar com a sondagem, né? Que daí a Vivian pode até colocar o relato aí dela, né? Como que ela foi fazendo. E no curso, nós vamos mostrar, né? Nós temos vídeos, nós temos evidências de que é possível fazer uma sondagem assim. A Fernanda colocou, complicado fazer a sondagem de máscara. A sondagem dá até para fazer com distanciamento se você tiver presencial com seus alunos, viu, Fer? Tem como fazer, tá? Que eu acho que é o mesmo... Um 200 caminho andado, né? Mas vamos pensar nessa internet, né?
a sondagem. Primeira coisa que a gente tem que saber, gente. A folha para a sondagem, tá? Então, isso é importantíssimo, importantíssimo. Precisa ser uma folha branca. Cadê a câmera? Aqui. Ah, isso aqui não quer. Deixa eu pegar uma branca mesmo. Peraí. Eu ia deixar tudo aqui, mas eu tava... precisa ser, né? Eu sei que é complicado, seu pai, né? Mas vamos ensinar o certo, né? Precisa ser uma folha branca, tá? Sem pauta, sem linha. Por quê? Porque se você colocar a linha, ou já colocar... Eu acho tão bonita aquela sondagem que já vem com o nome da criança, já vem com os desenhos, eu acho lindo aquilo, gente. Mas, na verdade, se você está querendo saber o que a criança sabe, minha amiga e meu amigo, professor, é uma folha em branco, tá? Aí o menino, né, você vai começar, pede para ele escrever o nome. Para saber, né, de quem é quem. A sondagem é individual. É você e seu aluno. Ou é você, o computador e seu aluno. Ou é você, uma chamada de vídeo no WhatsApp e seu aluno, né? Então, tem aí. Aí, tem a folhinha. Pede para ele escrever o nome. Escreveu o nome. O que você já vai ver, né? Primeira coisa, se ele colocou a folha em pé, escreveu o nome da esquerda para a direita e usou letras para escrever, esse menino já sabe absurdamente muita coisa sobre a escrita. Eu falo lá no meu vídeo de sondagem do YouTube. Ele já sabe muita coisa sobre a escrita, né? Ele tá usando letras. Ele colocou essa folha em pé, porque normalmente para desenhar que a gente coloca ela em paisagem, né? Para escrever a gente deixa em retrato, que é mais ou menos a folha de um livro, né? A gente deixa em retrato, ficou perdida aqui na câmera. Mas, então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ditar as palavras do mesmo campo semântico. Por que é que eu dito do mesmo campo semântico, né? E outra, as palavras nós precisamos escolher também as palavras, tá? E eu costumo brincar sempre. A Emília Ferreiro, ela não disse nada, né? Que, por exemplo, é Páscoa e as palavras deveriam ser com palavras de Páscoa. A Emília Ferreiro não disse nada que é junho e as palavras deveriam ser com festa junina, carnaval, Natal, Dia das Crianças e sei lá qual mais efeméride, uma efeméride. E sei lá qual mais que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu tenho que ter um cuidado gigantesco na hora de escolher essas palavras. Por que eu tenho que lembrar, professor? Eu tenho que lembrar das hipóteses da escrita. Das hipóteses, não dos níveis. Das hipóteses. Então, eu preciso levar em conta as características interfigurais e intrafigurais, né? Então, quantidade mínima de letras e a variação das letras. Uma sondagem clássica, né? Ai, dinossauro, camelo, pato e rã, né? Animais ou cão. Animais, tá? Por quê? Quando eu digitar, falar para ele assim, e outra coisa, pelo amor de Deus, depois no curso, a gente tem o material que a gente explica até o que tem que falar, né? Pelo amor de Deus. Não é escreva do jeito que você quer. Você fala para a criança, escreve do jeito que você quer. Não é o jeito que ela quer, né? Faz do seu jeito, escreve do jeito que você quer. Não, a gente fala, escreva da melhor maneira que você conseguir. Por que a gente fala isso? Escreva da melhor maneira que você conseguir. Porque a criança sabe que você é a professora, é o professor dela. E ela vai pensar na cabecinha dela de criança. Ela tá esperando o melhor. Então, eu vou me esforçar para fazer. Não é a Adriana que fala isso. É a Thelma Vaz que fala isso. A Thelma Vaz, ela começou lá no Profa, na formação de professores alfabetizadores. Ela fez todo aquele curso que depois virou Letra e Vida e agora já não tem mais nada. Mas, antigamente, que eu sou nova, né, tinha o Profa, né, que ensinou todos
todas essas questões, desse olhar para dessa alfabetização, como fazia. Então, tem os vídeos dela fazendo lá a sondagem. E isso, conforme. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se isso aprende na pedagogia. Hoje, né? O como. Eu acho o que sim. O que. Mas o como, eu não sei. Como eu sou velha, eu fiz a pedagogia há muitos anos. Gente, vai fazer 20 anos que eu fiz a pedagogia. Então, eu não sei mais como que tá aí os cursos. Mas, então, escreva da melhor maneira que você conseguir. Eu sei que você entende. Aí você tem todo aquele papo, né? Não papo motivacional, porque motivação é interna. Cada um. A Aninha também fez o prof, é porque nós somos novinha, né, Aninha? Não é um papo motivacional, né? É um papo que, né, que a gente vai mobilizando os conhecimentos ali. Então, você vai conversando com a criança e tudo mais, né? E aí, escreva da melhor maneira que você conseguir. E aí, a criança você vai começar pela palavra, né? Qual palavra? Tô até esquecendo. Diz a polissílaba, né? Então, você tem que começar da maior para menor. Por que você tem que começar da maior para menor? Por quê? Porque lembra do caráter lá interfigural, de no mínimo 3 letras? Se eu começar pela menor, o que vai acontecer pelo monossílabo? O que a criança vai olhar para mim e vai falar? Não consigo escrever. E aí, essa visão de capaz e de potente, né? Ela já vai não ter essa visão, porque se ela vai falar, não consigo escrever, né? E aí, o que nós temos que fazer? Então, nós temos que começar pela polissílaba, que seria o dinossauro aqui no meu exemplo, né? E aí, você vai, sem silabar, sem nada, você vai falar, então, ó, eu vou começar. Escreve para mim da melhor, para prof, né? Que a gente sempre fala que eles são pequenos, 6 anos e tudo mais, né? Escreve para a prof aí do jeito que você, da melhor maneira que você conseguiu. Eu sei que você é capaz e vai naquela mobilização e aí fala a palavra dinossauro, sem silabar. Não pode falar dinossauro, é dinossauro. Você já solta ela, dinossauro, tá? E aí você espera a criança escrever. Ela vai escrever. Quando ela terminar de escrever, você fala o que para ela? Olha, agora você vai ler para pro, tá? Que você escreveu. E aí, você tem que prestar muito atenção, por isso que você fica com um caderninho de anotação, alguma coisa do lado, como é que ela fez essa leitura, tá? Porque eu costumo falar, não sei se a Aninha que tá aí vai concordar comigo, que nós nunca conversamos de alfabetização, e a Vivian também, eu costumo, e vocês estão todos acompanhando, eu costumo falar que é na leitura que a gente descobre o nível. É na leitura que a gente descobre o nível. Eu costumo falar isso, né? Depois de 1000 anos de sondagem aí, né? E aí, sei lá, ela escreveu lá, dinossauro. Aí ela leu, ela fez assim, ó, dinossauro. Ela passou, mas as letras que ela colocou K, Y, S, sei lá o quê, né? Ainda tem dinossauro, tem S, né? Mas colocou um negócio inteiro lá, né? E aí você falou para ela, lê para mim, ela leu dinossauro, né? Ela leu direto. Esse ler direto, né, é o primeiro nível de escrita que a Emília Ferreiro identificou na pesquisa. E ela identificou, estou escrevendo dinossauro aqui, vai ficar ao contrário, acho, né? O dinossauro. Ela leu, ficou linda, meu dinossauro, né? Quer falar? Ó, ela escreveu dinossauro. Eu vou pegar, Adri, eu vou compartilhar uma tela aqui. Vai falando que eu vou... Dinossauro. Aí, você já percebeu que tá no pré-silábico, né? Não precisa nem digitar o resto, pode digitar o resto. Camelo, sei lá, camelo. Aí você fala para ela, lê para mim. Ela vai escrever lá, camelo, né? Põe um A, sei lá, camelo. Eu não sei porque eu sempre fui errada também. Camelo. Aí você editou lá, pato. Escreve para mim, pato. Gente, eu amo alfabetização.
Não sei o que eu fui fazer na creche, mas tudo bem. Pato. Pato. E cão. Falei cão. Tá, sei lá. Já nem sei mais as letras do alfabeto, Vivian. Põe um monte aí, viu? Porque eu tenho muito aluno que ele faz o cão maior do que a primeira palavra. Verdade. Peraí, deixa eu colocar mais uma coisa aqui. Tá. E o cão aqui, ó, gente. Cão. É assim. Tá? Ó, dinossauro, camelo, pato e cão. Aí você coloca o quê? Você foi salvar a creche. Com a Pickler, acho que eu fui mesmo, mas tudo bem, vamos lá. E aí você tem que ditar a frase, né? Sei lá, o cão. Ai, o cão é bonito. Ai, que linda a minha frase. O cão é. Escrevi separado ainda, hein? É a força do hábito. O cão é bonito, tá? E aí você fala para ele, lê para mim, o cão é bonito. Ele vai ler tudo numa carreira só, né? Porque nós estamos falando de uma fase pré-silábica. E aí, o que você vai observar, né? Primeiro, a leitura, né? Então, como tá essa leitura? Se tá uma leitura global, você já identifica, né? Pré-silábico. Porque não ligou nenhum fonema ao grafema. 2, a frase. A frase é importantíssima. Por que é importantíssima? Porque se você não ditar a frase, você não fez a sondagem do jeito que tem que fazer, minha querida. Por quê? Porque quando ele escrever, e tem que ter uma das palavras ditadas. Por quê? Porque se ele escreveu cão em cima, lá, com um X, uma letra, e escreveu cão na frase igual, então ele escreveu cão lá com LBRS, cão. Na frase ele escreveu cão com LBRS, o que é que essa criaturinha já sabe? Ele já sabe que coisas iguais são escritas iguais, né? Por isso que nós temos a frase lá na sondagem. Não é para eu ver se ele coloca letra maiúscula, se ele segmenta, se ele põe ponto final. Eu sei lá, mas o que vocês quiserem pensar dessa frase. A frase, ela serve para verificar a regularidade da escrita. Coisas iguais são escritas iguais. Então, se o meu queridinho já colocou lá o cão igual, né? E aí, Giovana, também não sei até hoje o que você foi fazer na creche. Você não sabe o trabalho que estamos desenvolvendo lá, Giovana. Tá lindo. Então, o que ele vai fazer? Né? Você vai olhar, você fala, opa, lembra da primeira coisa que eu falei? O que o aluno já sabe. Colocou letra para escrever? Ótimo, ele já sabe. Começou da esquerda para a direita? Ele já sabe também. Escreveu cão, que eu ditei lá, igual em cima e embaixo, coisas iguais são escritas iguais, já sabe também. Você tá vendo, né? Quantas coisas eles já sabem? E aí, na sua cabeça de adulto, você acha que tem que começar a ensinar da letra A. Né? Você fala, olha, eu vou começar do A e EU com aquela centopeia linda que toda sala tem. Né? Calma que nós vamos falar do ambiente alfabetizador. Nós estamos falando primeiro da sondagem. Né? E aí, eu já sei, o fulano tá aqui, o ciclano tá lá, o outro tá lá, né? Então, o que significa marcação na leitura, como ele leu, é o nível sul. Porque se ele lê assim, se ele não colocou nenhum grafema, nenhum fonema de acordo com a letra, né, que é grafema, fonema, se ele não fez nenhuma ligação, ele tá no nível pré-silábico, porque ele leu a palavra de forma global, tá? Ele leu de forma global aqui, ó. Você ditou para ele dinossauro, aí ele faz dinossauro, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é pré-silábico, tá? Porque não tem nenhuma letra aqui que me diz que ele tá silábico,
tá? Por isso que tem que marcar. Ele marca se ele tá na casa dele, por exemplo, né? Então você pede para ele marcar. Se ele tá lá com você, você também pode pedir para ele marcar com um lápis ou só apontar o dedinho. Lê para mim. Aí ele sempre passa um dedo, né? Lê para mim, dinossauro. Ele fala assim. Ou se ele tiver no silábico, ele vai fazer dinossauro. Ele vai nas sílabas. Dinossauro. Mesmo que ele não esteja no silábico com valor. Porque o que diferencia isso aqui do pré-silábico para o silábico sem valor, que a Emília fala de intermediário 1, é o quê? É na leitura, tá? Porque ele vai dinossauro. Então, se ele tá aí, ele já sabe um pouco mais, né, gente? Que cada vez que eu abro a minha boca, eu preciso colocar uma letra e uma sílaba, né? Então, ele já sabe um pouco mais da escrita, né? Então, tem que fazer a leitura imediatamente após a escrita da palavra. Ele precisa fazer, tá? E precisa marcar. Se você tá ao vivo, tete a tete com ele, é só você ir escrevendo lá como ele fez. Agora, se você tá no remoto, pede para, né, para ele marcar ali para você, tá? Você quer apresentar agora? Não, eu ia colocar para você, conforme você ia falando as hipóteses, você falou LBR, né? Então, aí, agora acho que você vai falar um pouquinho das outras hipóteses, né? Isso. Aí eu coloquei aqui, você tava, opa, dinossauro, aí eu baguncei tudo aqui. É que nós não ensaiamos, gente, nós não ensaiamos, porque as coisas vão saindo. Mas a gente vai falando, o negócio vai saindo. Então, eu tô no pré-silábico ainda. Não falei mais nenhum ainda, Karma. Né? Tá. Pré-silábico. Então, vamos lá. Pré-silábico. Né? Então, você falou dinossauro, né? Aí ele coloca... É interessante, Dri, que vamos supor que a criança... ela costuma colocar... Que maluca. Ela costuma colocar as letras, algumas coisas do nome, né? No pré-silábico. Às vezes você identifica nessa avaliação, por exemplo, ela chama Yasmin essa criança. Então você vai identificar o Y, o M, mas ela ainda tá no pré-silábico, o A. E aí ela coloca algumas letras coringa também, muitas vezes. Você vê a mesma letra repetida e não tá no nome dela. Que a gente às vezes fala, né? Que ela coloca. Aí você falou o dinossauro, que é o pré-silábico. A leitura que ela vai fazer, eu vou marcar aqui, só para ficar registrado aí, né, Dri? Ela vai passar o dedo nesse sentido, como eu fiz a linha aí. Se ela conhece a sílaba, lógico, nós vamos passar daqui a pouco, então ela vai marcando a leitura, batendo o dedinho, e assim vai. Às vezes ela lê... Eu já peguei sondagem que a criança, ela começa a marcar as duas primeiras sílabas e depois ela passa o dedo reto. É uma outra hipótese, né? Então tem que ficar atento nessa leitura. Por que isso acontece? A Aninha tá falando aqui, ó. Algumas vezes ela escreveu de acordo com a fase pré-silábica, né, na leitura. E ela pode pensar em marcar a sílaba silabicamente. Por quê? Porque ela já tá caminhando para o intermediário 1. Né? Eu acho, assim, enquanto alfabetização, o mais difícil para o professor é quando a criança está nesse intermediário, ela está transitando de um para outro, e aí a gente... E aí, o que a gente faz, né? Outra coisa, é nesse momento que ela está pensando sobre a leitura e a escrita, sim, né? Porque ela já tá, você já fez algumas coisas ali, ela já está começando a fazer o quê? Querer mudar de nível, né? De hipótese sobre, né? E pode ser que a criança queira apagar as letras também. Isso, que ela vê que ela escreveu, aí ela fala, opa, foi a mais, né? E aí ela olha para sua cara e fala assim, pode apagar? Né? Você fala, pode. Porque o que ela está fazendo aqui? Ela já está percebendo, né? E é muito legal também, depois, as atividades que dá para fazer, é ajustando a leitura à escrita. E aí, atividade, né? Que é atividade de ajuste que a gente faz. Atividade de leitura de parlenda, por exemplo, né? Que a gente vai lá,
corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. E aí nós vamos, né, ele tá lá, ele vai com o dedo lá mostrando, e ele já vai começando a ajustar, que a gente fala, a leitura à escrita, né? Então, tá vendo aí, gente, quanta coisa, né, dá para fazer e não precisa do Babibi Bobu, né? Então, mas se você não souber, vai com o Babibi Bobu, tá? Se você não sabe fazer, fica com o Babibi Bobu. E aí, né, o pré-silábico. E dentro do pré-silábico, a gente tem também o que elas chamaram, né? Antes disso, podia ser a garatuja, que ela faz os desenhos, ela imita a letra cursiva, né? Então, é uma fase antes ali, né? Isso, a garatuja, né? Que ela imita a letra cursiva. E também tem dentro disso daí o realismo nominal. O que é o realismo nominal? O realismo nominal, a criança, ela vai pensar que coisas pequenas têm que ser escrito com poucas letras. Coisas grandes têm que ser escrito com muitas letras, né? Então, isso chama realismo nominal, que é a realidade do nome, né? E aí, por exemplo, formiga, você dita para ela, formiga, ela vai escrever, ela faz até a letra pequena, né? Menor ainda. Se ela tá no realismo nominal, formiga, ela coloca, sei lá, só 2, formiga, né? Ou dinossauro, que ela vai te olhar para a cara e vai falar assim, precisa de outra folha, que não vai caber naquela folha. É verdade. Né? E aí, né, isso é o realismo nominal, né? Então, por isso que é importante a folha em branco e tudo mais, mas são as hipóteses e o quanto ela já vai pensando sobre essa escrita, né? Então, isso é muito, né? Muito, muito, muito interessante, tá? Bom, depois né? E não, assim, como eu disse lá no começo, não são níveis fixos, tá? Depende da intervenção ali do professor. Aí, como é uma hipótese, né, um pensamento sobre, conforme vem aí a questão da intervenção, ela muda, né? Ela deixa de pensar daquele... Você tem uma hipótese sobre alguma coisa. Se você aprender um pouco mais sobre aquilo, você não vai deixar de pensar aquela? Vai, porque você vai avançar no seu conhecimento. Então, é mais ou menos nessa ideia. Aí, vem a questão do intermediário 1, que a Emília chama, e a gente chama de silábico sem valor. A gente deu um nome abrasileirado para ele, silábico sem valor, né? O intermediário 1, a criança ela não liga ainda o fonema a grafema, mas ela já começa a perceber que há uma... aí a terceira, né? Seria a fonetização da escrita, né? Ela já começa a perceber que há uma fonetização da escrita, tá? E aí ela vai escrever lá, né, o dinossauro, e aí você fala para ela, lê para mim, né? Aí ela vai ler dinossauro, tá? Então ela já começa, e aí já é um passo, né? Que seria uma quarta hipótese, vamos falar assim, que aí já vem a fonetização da escrita. Tá? Então, dinossauro é camelo, camelo, pato, pato, né? Então, por isso que tem que ter, viu, Su, a leitura lá para a gente poder descobrir, tá? Aí, ela já vem camelo, né? Pato, cão, tá? E aí o cão é bonito, né? O cão é bonito, foi isso que eu ditei, acho. Ela já começa aí com a fonetização, tá? Mesmo que ela não saiba qual letra, qual grafema liga e qual fonema que liga, né? Ela já começa a perceber a fonetização da escrita. Odri, deixa eu só dar um exemplo, até que eu escrevi aí o cão, várias letras. Isso acontece também. A criança, ela está nesse nível silábico, né? Que a gente deu sem valor. Quando chega no cão, ela escreve maior. Às vezes ela escreve maior. Ou ela escreve 2 sílabas, ou ela repete, por exemplo,
ela escreve, por exemplo, 2 letras. É difícil para ela entender que é uma letra só. Aí ela tem dificuldade. Não, não é dificuldade. Professora, não é dificuldade. Para. É a hipótese. É a Sim. hipótese interfigural, professora. Falei, é o quê, né? Desse vocabulário nosso, achar que a criança tem dificuldade. Não, todas as crianças são capazes de aprender. Elas não têm dificuldade, tá? Elas não têm dificuldade. O que elas têm? Elas têm o tempo delas e as hipóteses delas para essa questão. Nós estamos falando da escrita. O que é que a gente... Qual é a hipótese que ela está aí, se ela colocar mais? Não posso escrever com menos de 3 letras. Menos de 3 letras, né? Então, 2 letras para mim ainda não me cabe, né? Essa hipótese. 2 letras não cabe para mim ainda. Então, por isso eu preciso pôr mais, que é o aspecto interfigural, que é a hipótese interfigural, tá? E aí, o cão aí, o que vai sair daí, tá? Vai sair, né? Aí a gente vai chegar no outro nível. Ai, que cão bonito que você fez. Você viu? É iu. Isso, dificuldade para elas é a nossa cabeça de adulto julgador. É isso aí. Mas isso que eu falei. A gente acha que ela tem dificuldade. Eu acho que ela tem dificuldade. Eu tô aplicando, então eu tô achando que ela tem dificuldade. Não tô levando em conta a hipótese de escrita dela. É isso, né? E aí, qual que é o próximo nível? Silábico, né? Silábico, né? Já respondo, Jô. Silábico, né? Silábico, dinossauro, coloca aí. I, O, A, O. Vai ficar bonito. Vai passar um silábico com valor lindo. Põe um camelo aí. K-A. Ou põe o K, se ela chama Camila, né? Então, às vezes, o som do K é muito forte. Às vezes eles colocam K, E e O. Tem essa variante. E o cão? O cão vai ser um cão. Às vezes eles colocam... Ó, o meu não fechou aí. O A, o K e o O. Normalmente eles podem fazer isso, dependendo do que eles conhecem, né? Às vezes eles colocam a letra C, mas via de regra, o som do K é muito forte nas sondagens que a gente faz. E aí, né, se você pedir para ler, vai ser um silábico com valor sonoro, né? Aí ele vai marcar, né? Ele tá vai demorando marcar. Aqui o meu. Não tem problema. Mas ele vai marcar aí, né? Então, essa talvez seja uma das hipóteses mais fáceis aí para identificar, né? Silábico com valor sonoro. E aqui ele já está na fonetização da escrita. Aqui ele já entendeu que cada vez que se abre a boca, tem que colocar uma letra, um grafema, né? Já entendeu que esse grafema aí, né? Que essa letra, vamos falar assim, ele tem um som, né? Então, ligo o grafema ao fonema. Porém, né, esse fonema dessa sílaba toda aí eu ainda não consigo. Por exemplo, o di, né? O que é o di? O di é o d e o i, né? Então, di. Né? Então, esse fonema todo ainda eu não entendi, né? Mas eu não construí ainda isso. Mas estou no caminho, estou indo para o caminho, né? E aí, a última... Ela tá demorando, tô marcando a frase, porque a gente consegue ver a regularidade que ele escreveu aqui, que você falou agora há pouco. Às vezes eles comem o E. Escrita, né? Eles comem o E do é bonito, né? Mas não estamos vendo. A única coisa que serve a frase aí, gente, é para ver se mantém a regularidade da escrita, tá? É só para isso. A Jolie Maciel perguntou aqui, professor, boa tarde, professoras. Em que momento a sondagem? Tem que fazer no início do ano letivo, em vários momentos? Jolie, é o seguinte, no início do ano letivo, para saber o que eles sabem.
tá? Depois, quando você tiver todas essas... Gente, isso não dá para fazer num dia. Se você tiver uma sala de 25, no máximo 5 por dia você consegue fazer, porque precisa estar você e a criança. Os outros alunos precisam estar fazendo outra atividade, tá? Então, é aquele momento que você solta os outros e se concentra naquele aluno que está com você, né? A sondagem. E aí, o que tem aí? Vamos lá. Você faz no início do ano a sondagem. Aí, você já sabe o que ele sabe. O que você vai fazer? Você vai fazer as intervenções, não vai? Quando você fez as intervenções e você faz outra sondagem. Quando o aluno se tornar alfabético, presta bem atenção nisso. Quando o aluno se tornar alfabético, a sondagem acaba. A sondagem de palavras acaba, porque senão ele vai se tornar o quê? Listabético. Listabético, só escreve lista, tá? Então, o aluno se tornou alfabético, a sondagem com as palavras do mesmo campo semântico, elas param, acabou. Porque aí, o que ele precisa avançar? Gente, ele precisa avançar no texto. Então, eu vou começar... Vou começar não, né? Na verdade, já posso até começar com gêneros. Convite, bilhete, poema e todo o resto, né? Quadrinha, né? Então, cuidado com isso. A gente vê sondagem até lá no último dia do 3º ano do ensino fundamental de palavras. Senão ele vira listabético. Tá? Então, não é isso. Nós queremos um aluno que leia, nós queremos o que a Adélia Lerner quer, uma comunidade de leitores e escritores. É isso que a gente quer, tá? Então, cuidado, tá? A sondagem é até ele se tornar alfabético, tá bom? E aí se tornou, a gente vai para o texto, tá? Que isso é maravilhoso também. Eu tinha tantas coisas, gente, para falar, mas já deu 1 hora, meu Deus. Pois mas é, vamos terminar as sondagens. Vai, coloca um silábico alfabético aí para mim. Vai, fazendo um favor. Peraí. É que eu tô virando aqui o negócio. Pronto. Um silábico alfabético. Pera. Põe um D, D, I. Que eu chamo de Ana. Eu já conheço D. Oh, Jesus. Aí ele coloca... Um Sá, porque minha mãe chama Sandra. E um O. Aí, dinossauro. E o O. Porque o R é difícil deles ouvirem, né? A consciência fonológica deles é... agora vai, é o... dinossauro, camelo. Não é camelo. Tucano, é camelo. Aí esse vai, ó. O K. O E. O E. Vamos no E. E o Lô? Acabou. Pode ser. E o O. E o Lô? E o Lô, porque meu pai chama Lorival. Verdade. O pato. Ele pode fazer assim, ó, que eu vejo bastante. O A, o T é forte. Ou às vezes ele já até escreve pato, porque é menor, sim. Enfim, às vezes eles já escrevem o pato. As menores eu tenho visto que eles escrevem assim. Isso. E o cão? Como é que fica o cão dele? O cão, ele fica com K. E o cão fica com cão. Ou U. Ou, é verdade. Né? O cão, ou... O U e o M, do cão. Eles reproduzem a nasalização com o N, às vezes, né? Não tá aparecendo o meu N aí ainda. Não, aqui já não, Su. Aqui ele já avançou, tá? O que eu tô falando é que, por exemplo, ele já conhece algumas, né? Que minha mãe chama Sandra, né? Então, eu já... O que eu faço? Eu busco referência, tá? Isso de associar, na verdade, é buscar referência. Eu busco referência, tá? E aí, daqui a pouco, pra gente finalizar, porque nós temos outra 4 horas, e esse assunto vai, né? Então, ó, o dinossauro. Aqui ele já é silábico alfabético, né? Ele já conhece algumas. A gente fala assim, consegue ouvir todos os sonzinhos da palavra, né? Já consegue ouvir todos os sonzinhos. Mas aqui é silábico alfabético, tá?
Aqui tá quase lá, gente. Mais um pouquinho de intervenção aqui, ó. É num minuto pro alfabético. Num minuto, tá? Tem que ter intervenção. Aí aqui sai a intervenção, tá bom? E aí, para fazer o alfabético, por exemplo, coloca só, não precisa apagar tudo, Vi. Só coloca coloca o N aqui no. Né? E Foi, o não ro. foi. Só para a gente ganhar tempo, tá? Então, dinossauro, ele já é alfabético, tá? E aí, a gente fala assim, se tornou alfabético. O que é que ele vai precisar avançar? E isso a Emília não identificou, que é o alfabético. Não, a gente não fala alfabético ortográfico, porque a questão da construção da ortografia, a ortografia é a imagem mental da palavra, isso é uma construção, tá? Então, isso também vai com as intervenções. A gente não chama... Há um pessoal da USP que identifica alfabético ortográfico, mas a gente aqui não, porque a gente acredita, né? Eu, por exemplo, acredito nessa questão eu vou mais para a linha do Arthur Moraes, que ele acredita que a ortografia é uma construção mental da palavra. Então, por isso que... Tanto é... Por que eu acredito nisso? Quando a gente vai escrever alguma coisa que nós não estamos acostumados a escrever aquela palavra, a gente trava, né? Você fica exceção. Como que escreve exceção? Assessor. E aí tem a gramática, a ortografia e tudo mais. Então, é uma coisa mais lá na frente, tá? Não que depois você não vá ensinar, mostrar, né? Para que eles construam isso, que há muitas atividades para fazer isso, tá? Mas... Chegou no alfabético, parou aí e bora depois escrever textos, bilhetes e tudo mais, tá? Odri, estão perguntando qual as atividades, né? Tem bastante, então pelo tempo nós não vamos conseguir falar. Nós não vamos conseguir mostrar, tá? Mas, Thaís, no nosso curso aí que nós vamos lançar hoje, nós temos nós temos acho que umas 1000 atividades, um monte de atividades, dá mais de 20 atividades por nível, tá? Por nível. E aí, como que eles vão fazendo para avançar, tá? Então, tem muita coisa. Tem os projetos, tem a sequência didática, tem as atividades permanentes. Então, é um todo integrado, tá? Hoje nós estamos só mostrando aqui algumas coisas. E aí, perguntaram aqui sobre a EJA. A EJA tem que fazer a sondagem também, né? No sistema de alfabetização da EJA, é igual das crianças, não é. O sistema de alfabetização da EJA não é igual das crianças, tá? Por quê? Porque a EJA, nós temos a questão do Paulo Freire, do conhecimento de mundo, do tema gerador, né? Então, nós temos toda essa questão na EJA, tá? Tem que fazer a sondagem também? É necessário, por quê? Porque eu preciso saber o que o aluno sabe. Então, eu parto desse princípio. Eu preciso saber o que o aluno sabe. Então, eu parto desse princípio. Mas eu vou com outras questões, porque já são adultos, né? Então, eu preciso levar isso em consideração, tá bom? Me perguntaram também lá no Face do CAP. Consciência fonológica, né? Eu preciso trabalhar primeiro a consciência fonológica para depois trabalhar com os textos, com tudo e blá, 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 isso na educação infantil? Não. Você não precisa trabalhar primeiro a consciência fonológica. Você vai trabalhar a consciência fonológica por meio de brincadeiras, de jogos, de trava-línguas, de parlendas, de poemas e da literatura. Trouxe um aqui, ó. Não confunda, da Eva Furnari, né? Esse livro aqui, ele é maravilhoso, né? O meu tá autografado, tá, gente? Pela Eva Furnari. Morra. Então, ó, não confunda mochila chocante com gorila mutante. O que é a consciência fonológica? A consciência fonológica é a capacidade que nós temos de perceber que as palavras podem começar ou terminar com o mesmo som. Então, por exemplo, se eu estou lendo aqui para eles, não confunda mochila chocante com gorila mutante. O que eu estou fazendo? Não confunda velhota nariguda
com gaivota bicuda. O que eu vou trabalhando com eles? Que me parece que esses sons estão muito iguais aí no final. Vocês não estão percebendo? Eu vou ler mais uma página para vocês. Não confunda feioso amarelo com medroso, feioso amarelado com feioso esverdeado. Não confunda picolé salgado com jacaré mimado. Então, esse trabalho aqui com o texto, né, com o livro, o portador, o livro, falo da capa e tudo mais que a gente também vai mostrar lá no curso, esse trabalho você já está fazendo. Isso eu posso fazer numa fase 5? Posso. Uma fase 5, 5 anos. Posso fazer lá com 5, 6 anos que eles vão? Posso. Posso trabalhar com eles? Eles precisam aqui aprender o grafado da letra, como se grafa essa letra. Eles precisam fazer pontilhado, copiar 10 vezes. Eles precisam disso. Se eu tiver todo esse trabalho com eles... Ai, mas eles estão remotos, Adriana, como é que eu vou fazer? Gente, tem um trabalho tão maravilhoso que só podia ser de Sobral, né? Que as crianças, estão gravando o áudio para as professoras lendo os livros, né? Ali, então, não sabe ler ainda. Vamos fazer aquela atividade de ajustar a leitura, a palavra? Mãe, você consegue gravar um vídeo para mim? Por favor, me mandar, né? Então, sei lá, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. A gente fala esparrama, mas é espalha a rama. Esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Então, uma quadrinha lá, e ele vai lendo e ajustando. Então, será mesmo que eu preciso mandar todas aquelas folhinhas para o pai preencher? Odri, eu fiz com... que eu preciso mandar o livro didático do primeiro ano? Eu pedi para as mães, né, numa atividade dessas, recortar, escrever numa folha dela lá, e ela recortar e pedir para a criança montar as palavras, sabe? Primeiro eu pedi os versos. Os versos. E depois as palavras. Isso, essa já é outra. Essa daí, dependendo do nível da criança, né? Essa daí já é mais uma outra atividade, né? Então, vocês estão percebendo aqui que quantas coisas e quantas atividades de intervenção a gente consegue fazer se a gente tiver o quê, gente? O conhecimento dessa teoria toda e como aplicar ela na prática. E aí, isso para a criança vai se tornando tão significativo, né? E aí a gente pode fazer jogos, a gente pode fazer leitura de livros, a gente pode fazer bingo, a gente pode fazer 1000 coisas, né? Por exemplo, essa mãe lá, consciência fonológica. Mãe, a senhora vai ao supermercado, não vai? Vou, claro, né? Me ajuda, pede para a criança te ajudar a fazer uma lista. Ela vai falando e você vai escrevendo. A mãe é escriba. É o que a gente é lá de textos coletivos, né? A mãe é escriba. Preciso comprar sabão. Sabão, como que será? O que preciso colocar para... Que letra será que eu preciso escrever sabão? Como que eu escrevo sabão, João? O João vai falar. Eu acho que é T. Ele vai recitar porque o alfabeto eles conhecem há muito tempo, né? Mesmo que ele não saiba o nome com o som certinho. Então, dá para fazer. Eu usava lista, fazia lista de tudo quando vocês pensarem na minha sala, né? Fazia com lista, fazia cruzadinhas, fazia as parlendas, fazia os poemas, fazia todos esses gêneros com eles, para que eles se alfabetizassem. E eles se alfabetizavam, tá? E aí tem toda uma questão depois quando entra no texto. Então, é muita coisa, tá? Não são receitas, são vivências, são experiências do que realmente são boas práticas, do que realmente funciona, tá? Porque não adianta, gente, eu ficar mandando aquelas atividades sem sentido, né? Eu preciso pensar, refletir
né? E teorizar tudo que eu estou fazendo, né? E aquele menino que não tem acesso, como é que eu vou fazer? E aquele outro, porque nós, né, professores alfabetizadores, nós temos uma missão gigantesca. E nesse tempo, nós estamos indo para o 2º ano de pandemia. Nós não podemos, nós já sabemos que não deu certo ano passado. Nós precisamos avançar nesse conhecimento. Então, nós já sabemos, não adianta eu despejar 300 coisas num site, né, mandar 200 no WhatsApp, que aquilo não vai ser efetivo. Né? Então, precisa desse trabalho e dessa reflexão. E conhecer a teoria. Eu só vou conseguir essa reflexão quando eu conhecer a teoria toda, tá? Então, Thaís, vou ficar devendo as atividades, não dá para a gente mostrar, é muita coisa, mas fui falando algumas, tá bom, Thaís? A Daê já respondi, a Jolie. Então, nós temos que desligar, que daqui a pouco nós temos outra. A outra, alguém me perguntou sobre, o contexto, esqueci o nome, Vivian. Contexto pedagógico, não. A live. Tá travado, você tá sem microfone. É a organização do trabalho pedagógico no contexto de pandemia. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Tem que ter uma organização do trabalho que a gente vai fazer, né? Então, é isso aí, organização do trabalho pedagógico. É um amigo meu, doutor em educação, lá da Paraíba, que me acompanha sempre, me ajuda sempre, tem ideias maravilhosas, e lá o Nordeste ele também tem trabalho, e muitas vezes melhor do que o nosso do estado de São Paulo aí, de práticas pedagógicas nessa situação pandêmica, né? A gente já errou ano passado bastante, né, Dri? Então agora vamos refletir. Né? Vamos refletir as potencialidades, que foram gigantescas, e as fragilidades, e vamos atacar as fragilidades. A potencialidade, gente, é isso aqui que nós estamos fazendo, é essa formação. Né? Então, nunca foi tão propício para o professor estudar como agora, né? E assim, nós temos que procurar cursos realmente bons. Quem me conhece sabe, conhece a professora também, Vivian, sabe que a gente não enrola, que a gente realmente faz o que tem que fazer, sabe do compromisso que a gente tem com as pessoas. Então, há cursos e cursos, milhões de cursos, mas cuidado, né? Vamos aí. O nosso curso, então, nós vamos lançar, quem quiser, vem com a gente. Nós vamos começar sábado que vem, às 9 às 11, acho que eu coloquei. Sábado, aulas ao vivo pelo Meeting. Fica gravado se você não conseguir assistir. Você vai ter acesso a todo o material, a toda a explicação, passo a passo, tá? Então, vem estudar aí com a gente de alfabetização. Se você está com uma classe de alfabetização, vem com a gente. Se você também não está com uma classe de alfabetização, mas quer conhecer, vem estudar com a gente também, tá bom? Então, espero ter ajudado aí um pouco vocês, mas vem com a gente estudar, tá bom? Mais alguma coisa, Vi? Não, é isso mesmo. Vem com a gente. Às vezes, se você não está com classe de alfabetização, mas hoje, o que a gente percebe? Enquanto anos que eu vivi no 4º, 5º ano, nós precisamos alfabetizar aquele aluno para que ele seja incluído naquele ambiente. Né, Dri? Então, vamos trabalhar também esses alunos de 4º, 5º ano, ajudando eles a se alfabetizar, porque eles se sentem excluídos. Quanto que a gente vê esses alunos excluídos? A inclusão, né? É ensinar a todos, né? Isso é inclusão. A inclusão é isso, tá? Ensinar a todos, tá bom? Então, a Alexandra, lembro dela, me mandou até uma mensagem no Face. Adriana, quando vai sair o curso? Alexandra, saiu. Saiu. Estão perguntando o valor. R$80 com certificado, tá? R$80 com certificado, todo o material. Vai tudo para vocês aí para poder trabalhar. Quanto tempo de curso? Nossa, vai dar tempo. Pelo menos uns 10 sábados, porque é muita coisa, tá bom? Tá? E aí são 3 horas por sábado, então 30 horas, né? De 32, tem mais um trabalho, né? Que também é remoto para vocês. Então, vai para o certificado aí de pelo menos umas 60 horas de curso, tá bom? O certificado, 30 nesse formato aqui. E as outras 30 nessa coisa remota também, tá bom? Então, é isso. Pode dividir, né? A gente tem pode dividir no cartão de até 12 vezes, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem o link também,
tá? Nós vamos colocar a propaganda aí. Entre em contato quem quiser e vem com a gente, tá, Flávia? 10 sábados, se você perder... e fica disponível depois, tá? A hora que a gente terminar, fica disponível, é bom, né? Fica disponível aí para vocês esse curso por 1 ano. Olha, sou uma mãe, Vivian. Esse curso vai estar disponível 1 ano para vocês. Vocês vão pagar R$80. Tá? Por uma coisa que funciona, né? Que a Adriana é especialista nisso. Funciona com um material lindo e maravilhoso, que é o nosso material que a gente usou para alfabetizar as crianças. Né? Para formar professor, né, Dri? Sequência didática que a gente formou, professor e tudo mais. E, né, disponível por 1 ano. Então, vale a pena. A Joedna, eu já quero. É isso, vem com a gente. Vou postar a propaganda, tá bom? Beijo, obrigada. E 4 horas no Unidos da Educação. Vamos postar o link lá no Face. Vou postar aí, tá bom? Vou postar lá já. Beijo.